Olá pessoal, esse aqui é o vídeo do blog Esperança do Advento, um vídeo piloto, um vídeo teste e vai tratar do tema Cristo e sua lei. A gente vai destacar algumas leis aqui para vocês com as leis romanas, lei moral e leis mosaicas. A gente vai subdividir a lei moral e as leis mosaicas porque vão ser as leis que nós vamos dar maior ênfase. Quanto às leis romanas, a gente destacou os impostos e recenseamento, porque são leis de dominação, já que o Império Romano dominava toda essa área em vermelho. Aqui tem a Palestina, onde o povo judeu estava, então era uma lei de dominação. Vamos, como eu falei, destacar essas duas, começando pela lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. Isso é a personificação do caráter de Deus, onde pode-se ver nessa imagem que Deus é, a lei é, com destaque às duas últimas características, imutável e eterna. Então, os 10 mandamentos, a lei moral é imutável e é eterna. As leis rabínicas funcionarão da seguinte maneira, que é a subdivisão da lei moral. O povo judeu foi levado cativo pelos babilônicos, por diversos motivos, por diversas transgressões a Deus. Em destaque aqui a idolatria, onde se pode ver o deus Moloque e uma criança sendo oferecida a ele, onde o povo de Deus chegou a fazer esse tipo de oferenda a falsos deuses. Mas eles saíram do exílio e o medo de um novo exílio, o medo de um novo cativeiro, levou eles a criar regras minuciosas para evitar a quebra dos 10 mandamentos. Com destaque aqui para o sábado, onde eles criaram leis que permitiria o quanto a pessoa poderia andar no sábado, ou até mesmo se ela poderia pegar um lenço do chão ou não. Essas leis acabaram se tornando tradições e o próprio Jesus não demonstrava grande interesse por ela por conta de ela ser uma tradição vazia. Vamos para as leis mosaicas. As leis mosaicas são 3, começando pelas leis cerimoniais. As leis cerimoniais são as que vão falar do holocausto, a lei da imolação do cordeiro, das ofertas de uma forma geral, com destaque para o cordeiro, mas tinha outros tipos de oferta que aconteciam naquele momento, mas era aquela situação toda do sacerdote e do templo. Com destaque, a gente pode ver um vídeo posterior também, a obra mediadora de Cristo é expressa nas leis cerimoniais. Mas é basicamente as leis cerimoniais, é basicamente isso. As leis civis. As leis civis seriam a constituição do povo judeu. E ela vai tratar de diversas leis. Só uma pausa aqui, um porém, para falar das leis civis, das leis, aliás, leis mosaicas e da lei moral, que as duas foram dadas por Deus. Só que as leis mosaicas foram dadas por Deus e escritas por Moisés, e a lei moral foi dada e escrita por Deus. Por isso que as leis mosaicas eram chamadas de lei de Moisés. Então, essas leis, como a lei civil, era uma lei de Moisés e tratava de diversos temas, como por exemplo o adultério, onde o próprio Jesus foi provado nessa lei, mas falava de outras coisas, como propriedade, como servos e até mesmo como violência, desde se um boi chifrasse alguém ou não, o que aconteceria com o dono do boi. São leis que eram diretamente para o povo judeu, não fazem muito sentido para o nosso mundo contemporâneo ocidental do século XXI. E as leis de saúde, por fim, das leis mosaicas. A gente destacou 3 aqui de Levítico, com as leis acerca de alimentos, leis de saúde e leis pós-parto. E também as leis sobre lepra. Destacando os alimentos, questão do porco, que é um exemplo clássico de alimento de animal impuro. As leis pós-parto, a gente vê que é algo muito importante, porque até hoje é um período de essencial, de um grande cuidado, ainda é um período crítico, né? Porque a mulher passou por várias mudanças e ela vai ter que se readaptar novamente. E essas leis são importantes para a gente hoje também. Mas aí vai vir a dúvida do que a gente viu, e a gente vai ver 2 textos, um em Colossenses e um outro em Efésios. Primeiro de Efésios, que diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E em Colossenses diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Aí vai vir aquela dúvida, você pode ficar como esse garoto com dúvida, aquela dúvida se a lei foi abolida. Muita gente usa essa passagem falando dos mandamentos para dizer que a lei moral foi abolida, mas a gente viu duas características, que ela é imutável e que ela é eterna. Então a gente vai saber que mandamentos é lei, e que lei foi essa que foi cravada na cruz, de forma simples, rápida, direta e objetiva. Foi a lei cerimonial, onde agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus estava sendo pregado na cruz, representando realmente o Cordeiro perfeito, realmente a imolação perfeita para, para ser perdoados os nossos pecados. Então, pode ser considerada abolida, mas uma melhor palavra para isso seria aperfeiçoada. Então, as leis cerimoniais foram aperfeiçoadas. A lei moral, os 10 mandamentos, jamais foram abolidos e jamais serão abolidos. Para embasar um pouco mais do que eu falei, outras duas passagens, uma em Mateus e outra em Romanos. Mateus, o próprio Jesus diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E em Romanos, Paulo faz uma pergunta onde ele mesmo responde: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, funcionou da seguinte maneira: quando o homem pecou, ele ficou fadado à situação de ter que imolar o animal perfeito, de ter que fazer esse holocausto aqui, que seriam as leis cerimoniais. Mas quando Cristo na cruz morreu por cada um de nós, esse holocausto perdeu o sentido, porque Jesus morreu por cada um de nós, perdoando os nossos pecados. Então nós estamos no momento de graça, e essa lei foi aperfeiçoada através de Cristo. Por fim, vamos botar nosso quadro novamente, nossa revisão final do que foi dito. Vamos preencher aqui e vamos botar da seguinte maneira: as leis romanas coloquei uma espada para representar um símbolo de dominação, a lei moral o símbolo do infinito para mostrar que ela é perfeita e que ela é eterna, as leis rabínicas um X para mostrar que talvez ela tenha tido até uma boa intenção, mas ela apenas se tornou uma tradição e algo vazio que tirou o foco dos 10 mandamentos realmente como seriam, do amor como Jesus sintetizou. Por final, as leis civis, nas leis mosaicas, um símbolo de uma balança para representar a Constituição de Israel. As leis de saúde, um símbolo de correto para dizer que ela é muito baseada em medicina preventiva e é importante para a gente hoje. E por fim, as leis cerimoniais, que foi o que a gente acabou de discutir, um símbolo de uma cruz, onde Jesus aperfeiçoou essa lei e nos deu a sua graça. É isso aí, pessoal. As referências que eu usei foram essas, com destaque aqui a Bíblia, Almeida corrigida e revisada fiel. Muita gente tem Almeida corrigida, revista e atualizada. Os textos são bem semelhantes, com poucas diferenças, você pode conferir. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Deixo aqui para o final uma imagem para vocês refletirem um pouco. Esse vídeo foi um vídeo teste do blog Esperança do Advento, um blog cheio de esperança, e fiquem com Deus.